A situação do Bolsonaro tá tão ruim que até o Nicolas Ferreira o traiu e o abandonou. Claro, o Nicolas fez isso porque o Bolsonaro tem como grande adversário no momento o Pablo Marçal. Bolsonaro quer destruir e acabar com o Pablo Marçal agora em 2024 porque teme os movimentos do coach em 2026. E para destruir Marçal, Nunes tem que ir ao segundo turno em São Paulo. Só que Nunes não prospera e o Nicolas Ferreira, que poderia ajudar o Ricardo Nunes, bolsonarizando ainda mais o prefeito, não quer nem saber da campanha municipal. Ou seja, o Nicolas abandonou o Bolsonaro. E o pior é que aliados de Bolsonaro, ou melhor, apoiadores do ex-presidente, começam a questionar por que o Bolsonaro abaixa tanto a cabeça pro Valdemar Costa Neto. Será que Bolsonaro agora é um integrante do sistema? E começam a criticar o ex-capitão, que tem o Carlos tendo embate com o Marçal vai e ataca verbalmente o Carlos ameaça entrar juridicamente contra o Marçal e o que acontece? Os bolsonaristas caem de pau em cima do Carlos, culpando o Carlos pela derrota em 2022 e ficando ao lado do Marçal. É uma crise imensa. Na sua opinião, esse movimento do Nicolas é uma traição a Bolsonaro? Bolsonaro vai conseguir derrotar Pablo Marçal? Ele vai apoiar o Marçal no segundo turno ou não? Deixa o like se você tem curtido essa crise toda e se inscreva no canal. O Nicolas Ferreira, pessoal, é hoje uma das figuras mais proeminentes do bolsonarismo. E ele lavou as mãos, ele abandonou o Bolsonaro. Eu acho que ele só não declara apoio ao Marçal porque o Bolsonaro proibiu todos de apoiarem o coach bolsonarista. Porque o Nicolas, ele até teve uma reunião com o Tarcísio de Freitas, teve uma reunião com o Ricardo Nunes e também com o Duda Lima, que é o estrategista, o marqueteiro da campanha do Ricardo Nunes. Ele falou o que ele acha do Pablo Marçal, disse ali algumas coisas negativas sobre o empresário, mas na hora de participar da campanha, de gravar a peça publicitária, Nicolas fez o seguinte: não vou fazer isso, talvez no segundo turno contra o Boulos. Isso, na minha opinião, é uma traição. Porque Bolsonaro precisa de todas as formas destruir o Pablo Marçal agora. Agora. Ele não pode deixar o Pablo Marçal prosperar. Porque existe um temor que o Pablo Marçal possa pegar o Senado em 2026, usando a prefeitura como trampolim, ou até mesmo o Palácio do Planalto como candidato à direita. Esse é o temor. Por isso que Bolsonaro quer destruir o Pablo Marçal agora. Agora. Porque ele vai se colocar como uma figura relevante no bolsonarismo. E nós percebemos que os filhos do Bolsonaro não têm condições de herdar, porque eles não estão conseguindo conter o Pablo Marçal. E aí eu começo a fazer alguns questionamentos, porque Bolsonaro, os filhos e o núcleo duro do bolsonarismo estão atacando o Marçal agora, de modo pesado. No segundo turno eles vão apoiar Marçal contra o Guilherme Boulos? Algumas figuras da esquerda estão dizendo que sim. Eu falo que não. Por que eu falo que não? Porque eles não podem fazer com que o Pablo Marçal saia fortalecido com a prefeitura de São Paulo. Marçal é uma ameaça à hegemonia de Bolsonaro dentro do bolsonarismo. Por isso eles querem que Pablo Marçal seja completamente destruído. O problema é que a figura do Marçal se torna cada vez mais atraente para os bolsonaristas à medida que Bolsonaro começa a ser questionado como sendo de fato antissistema. As publicações bolsonaristas, vocês podem pegar, elas questionam muito. Pô, mas por que o Bolsonaro tá cedendo ao Valdemar Costa Neto? Por que o Bolsonaro abaixa tanto a cabeça pro Valdemar Costa Neto? Ele não é o antissistema? Ele não é mais o mito? Por que ele tem que fazer esse joguinho político do Costa Neto e não apoia logo o Pablo Marçal? E eles falam abertamente: pô, Bolsonaro, abandona essa história de Nunes. Tem lá a época da crise sanitária, olha o que ele fez com a cidade. E você tá apoiando ele, esquece o Valdemar Costa Neto. Começaram esses questionamentos, como também começaram alguns questionamentos sobre o Bolsonaro ser de fato antissistema. E o ex-presidente erra ao tentar dar demonstração de força que ele não consegue dar. Porque o Bolsonaro chegou no PL e falou o seguinte: não vai haver coligação do PL com o PT e com nenhum partido de esquerda. Dentro do partido, os caras falavam: você tá ficando louco? Se a gente, não vamos coligar com o PT, tudo bem, mas e com o PDT e com o PSB? Esses partidos têm vereadores. Vereador ajuda na hora de prefeito vencer, de candidato a prefeito vencer.
Como que nós vamos desfazer isso? Tem alianças históricas em várias cidades. Você quer que a gente desfaça isso? Não desfez. Porque 85 cidades existe coligação do PT com o PL. Então o Bolsonaro tentou dar uma demonstração de força que acabou sendo desmoralizado completamente. É um tolo o Bolsonaro. E o pior é que tem a crise do Carlos com o Pablo Marçal. E olha só os comentários aqui ao lado do pessoal criticando o Carlos porque o Carlos falou que iria processar o Marçal. Pablo Marçal chamou o Carlos de retardado. E aí o Carlos falou, eu vou processar o Marçal. E o pessoal fala, mas pera lá, pô, você nunca processa ninguém da esquerda e vai processar o Marçal? Você já prejudicou o seu pai querendo atacar e destruir aliados do passado. Agora você vai fazer de novo? Você já foi o culpado pela derrota em 22 e agora quer prejudicar de novo a direita? Quer prejudicar de novo o Bolsonaro? Só que a gente sabe que o Carlos não foi o responsável pela derrota do Bolsonaro. O responsável foi Michele, ou a responsável. Michele que tirou o Carlos de perto do Bolsonaro. Michele que brigou e expulsou o Carlos na terça-feira do Palácio da Alvorada, na semana do debate da Globo. Bolsonaro ficou completamente perdido, levou uma surra do Lula no aspecto econômico e perdeu ali. Então falar que o Carlos foi o culpado, não é. Mas mostra toda esse esfarelamento do bolsonarismo que olha para Bolsonaro e não vê mais como sendo um antissistema. Marçal sim é o antissistema. Marçal sim, ele que é o novo mito. Porque os adversários faltaram no debate com medo de enfrentá-lo. Porque ele fala o que pensa, o que Bolsonaro fazia em 2018. Houve até uma mobilização do judiciário para caçar a candidatura do Marçal, que não conseguiu. Pô, o sistema quer mesmo tirar Marçal. E o Bolsonaro não fala nada contra o STF, não fala nada contra o Alexandre de Moraes e tal. Ah, mas o Marçal também não fala, mas o Bolsonaro não fala. O Marçal sabe que não pode enfrentar o STF. Ele sabe que existe a censura. E aí vem Paulo Figueiredo querendo fazer entrevista para jogar casca de banana com o Marçal. É isso que os bolsonaristas pensam. É isso que os bolsonaristas pensam. O bolsonarismo não é bobo, o bolsonarismo não abaixa a cabeça como o Bolsonaro esperava que fosse abaixar. E Marçal emerge como antissistema, o que é uma imagem consolidada pelos seus próprios adversários que o atacam e o reforçam ainda mais. Ah, e outra coisa, a gente não pode esquecer, Silas Malafaia também largou o Bolsonaro. Vai fazer eventinho aí contra a STF, só que na hora do vamos ver, no Rio de Janeiro, abandonou o Ramagem. Não vou fazer campanha. Ah, eu não vou fazer campanha no segundo turno, quem sabe? Toda essa história de segundo turno. Nem vai ter segundo turno no Rio de Janeiro, porque não quer se queimar com o Eduardo Paes. E o Rio de Janeiro é uma derrota pessoal do Bolsonaro, porque ele escolheu o candidato, lá é o reduto político dele. E nem ao segundo turno o Ramagem vai. Talvez fique na terceira posição, porque tá 2 pontos só à frente do Tarcísio Mota do PSOL. 2 pontos, ou seja, tá empatado na margem de erro. E no Rio de Janeiro, o Ramagem é o candidato direto do Bolsonaro e mesmo assim os bolsonaristas votam no Eduardo Paes. É um fenômeno assim muito interessante e nós estamos observando, como havia previsto, o fim de Bolsonaro agora na campanha municipal.